Olá, bilongas! Certamente uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a alimentação. E alimentos com controle de qualidade são cada vez mais demandados pelos consumidores. Mas você já parou para pensar, por exemplo, o que acontece com uma bela maçã até chegar no mercado? Será que existem muitos profissionais envolvidos nesse processo? Ou a automação já tomou conta dessa área? Ficou curioso ou curiosa? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Eu sou Juliana Rosa e estou de volta na sua área. No programa de hoje conversaremos com Ricardo Souza. Ele é técnico em alimentos e vai nos contar o que tem evoluído nessa área. Olá, meu querido! Seja muito bem-vindo! Chegue mais, conte pra gente do que se trata ser um técnico em alimentos. Bom, eu sou técnico em alimentos, eu sou formado pelo Senai. A área de alimentos ela é uma área muito interessante. Quando você tem a escolha do insumo que você vai preparar, a escolha da matéria-prima, mas ele vai na etapa inicial, que é no início do processo. Se você for trabalhar, por exemplo, com uma carne, desde a aquisição do animal, você tem todo o controle, desde a hora que é feita a escolha dele, antes do abate, todo o preparo dele, aí ele vem todas as etapas de inspeção, né, para ver como é que está a saúde do animal, continua várias etapas para poder garantir um produto de qualidade, um produto seguro. Mas como é que a tecnologia está inserida nessa parte de produção e quais seriam as vantagens que elas têm trazido para a gente? Hoje você tem equipamentos que não tem contato manual nenhum. A exemplo também da farinha de trigo. O trigo, ele chega de navio, pelo menos aqui no Porto de Salvador, ele chega de navio, ele tem um duto lá no próprio porto, que ele vai direto, o trigo já chega direto para o moinho. De lá, ele passa pela seleção, todo o tratamento é feito por máquinas grandes, máquinas pesadas. O Moinho Salvador mesmo, por exemplo, que é o que trabalha com a farinha de trigo Dona Benta, ele tem 9 andares, onde ele começa o processo todo de cima, desde a seleção dos grãos, tudo isso, até embaixo de sair a farinha e, posteriormente, os subprodutos, que é o biscoito, os pães, as misturas, tudo isso. É todo o processo, nenhum contato manual. Desde a hora que o trigo sai do navio, quer dizer, na verdade, desde a hora que ele é colhido lá na fazenda, ele passa para o caminhão, do caminhão ele vai para o navio, no porto, ele não tem contato nenhum com o manual. Aí, isso também é uma desvantagem. Antigamente, você pegava farinha de trigo, se você deixasse 2 dias aberta, ela enchia de gorgulho, né? Hoje não tem mais isso. Hoje dificilmente você vê uma farinha de trigo com gorgulho. Por quê? Por causa justamente dos processos tecnológicos. O controle lá na fabricação, na produção lá na fazenda, ele evita com que os insetos venham nos produtos. É a mesma coisa do feijão, a mesma coisa do arroz, tudo isso. Então, os processos que a gente chega no mercado, a gente nem imagina como é que aquele produto chegou ali, todo embaladinho, bonitinho. Caramba, a gente não tem noção de tudo isso. Mas em relação ao mercado de trabalho, qual seria a real função de um técnico em alimentos? O processo do mercado de trabalho na área do técnico em alimentos, ele é um pouquinho complicado, porque o técnico em alimentos no caso, ele pode atuar tanto na produção na indústria, quanto na origem da matéria-prima, quanto o pós-venda, o produto final, até no laboratório. Nos laboratórios de análise bromatológicas, por exemplo, a gente pega um alimento, pega a embalagem do alimento, aí tem lá as informações nutricionais. Para ter aquelas informações, a gente precisa saber a quantidade de sódio, precisa saber a quantidade de lipídio, precisa saber a quantidade de água nos produtos, todo o desenvolvimento do produto, da tabela nutricional, né? E isso não é feito pelo nutricionista, isso é feito pelo técnico. Ele pode trabalhar também no controle de fraudes. Esse é um ponto interessante, essa questão da fraude, porque a gente escuta histórias falando, por exemplo, de carnes que foram misturadas com papelão, ou então outros alimentos que estão sujeitos a fraudes, né? Mas eu fico pensando, já não temos o controle mais rigoroso em decorrência dos avanços tecnológicos?
Como isso é feito hoje em dia? Né? O leite, por exemplo, que é um dos produtos que são mais fraudados hoje no Brasil, tem vários tipos de fraude diferentes, e cada dia que passa que aparecer uma fraude diferente, ele já tem um teste diferente para poder analisar essa fraude. A gente tem adição de amido, a gente tem adição de acetona, a gente tem adição de soda cáustica, a gente tem adição de água. Tudo isso é um controle diferente para esse processo, para essas fraudes. Então, quando falam que chegou um lote de leite contaminado, eles vão descobrir qual a origem dessa contaminação, se ela é uma contaminação física, se ela é uma contaminação biológica, se é bacteriológica, tudo isso. Então, toda essa parte ela é feita pelo técnico em alimentos. Que bom saber que nós não estamos tão expostos, né, a esse tipo de fraude, pois existem profissionais que estão cuidando dessa área, não é verdade? Mas assim, Henrique, dê um exemplo pra gente de um produto que mudou bastante a sua essência por conta dos avanços tecnológicos. A gente tem a bebida alcoólica, né? A gente tem a cerveja, que é uma bebida muito consumida no mundo inteiro, e o processo de fabricação antigamente era completamente diferente do que é hoje. Então, nesse processo todo hoje, não tem contato nenhum humano. A cerveja que era produzida há 20 anos atrás, ela não é a mesma cerveja produzida hoje. É tanto que hoje você tem muito mais rótulos, hoje você tem muito mais marcas de cerveja. Você tem cerveja premium, você tem cerveja puro malte, você tem cerveja sem álcool. Tudo isso, os processos tecnológicos fizeram com que essa cerveja chegasse ao que ela está hoje. E tem outra evolução que está vindo aí na frente, né? Porque a gente na indústria utiliza o malte em grãos. Só que já tem mercado que utiliza o extrato do malte. Então já é um outro avanço na tecnologia, que você não corre o risco de pegar um grão contaminado, você pegar um grão contaminado por um fungo, por exemplo. Uma pessoa que faz uma cerveja artesanal, uma cerveja em casa, ele faz a cerveja dele em casa, hoje você compra o extrato do malte. Você chega na loja, diz qual é o estilo da cerveja que você vai fazer, e ele diz, eu tenho esse extrato, esse. Você leva todos os insumos, leva o extrato e vai preparar sua cerveja em casa, sem correr o risco de dar dor de barriga. Que notícia boa, hein, cervejeiros de plantão? Está cada vez mais fácil ter uma cerveja purinha ao seu alcance. Mas para quem se interessou e quer saber mais sobre a área, quais são as dicas que você pode dar para a gente, Henrique? Hoje você tem as duas áreas principais da tecnologia de alimentos, é o técnico em alimentos, que é o que fica ligado direto à produção, e o engenheiro de alimentos, que é o que vai para o desenvolvimento dos produtos, desde o desenvolvimento da embalagem até o desenvolvimento de um novo produto, de uma nova técnica. Então, você tem várias escolas técnicas no Brasil que abrangem essa área. A principal hoje é o Senai. O primeiro curso que eu fiz no Senai foi panificação. Eu sou padeiro formado pelo Senai. E aí, depois que eu fui fazer o técnico em alimentos, porque eu gostei muito da área, e já é uma possibilidade de eu fazer uma engenharia depois. E aí, a engenharia já é o curso superior. Já demanda um pouquinho mais de estudo, já demanda um pouquinho mais de dedicação. Então, para quem quer começar, para quem quer se interessar nessa área, se ele disser, não, eu quero ir trabalhar logo porque eu quero ganhar dinheiro, ele vai fazer o curso técnico, que são 2 anos só, e aí ele vai, algumas possibilidades, ele pode sair diretamente encaminhado já para o mercado de trabalho. E aí, quem se interessar mais um pouquinho, quiser já subir, evoluir um pouquinho, ganhar um pouquinho um salário melhor, ter um status melhor, aí ele vai fazer o curso de engenharia, que ele vai buscar um pouquinho mais de aperfeiçoamento, vai estudar bastante, né? Tem muita matemática, tem muito cálculo, como todo curso de engenharia, né? E aí ele vai sair como um engenheiro de alimentos, que ele também vai atuar na área, mas não diretamente na produção. Ele vai atuar no início do processo. Ele vai explicar para o técnico como é que funciona o processo. Meu querido, estou muito agradecida pela sua disponibilidade em falar um pouco sobre a sua área. Então, assim, seja sempre bem-vindo e quando quiser, pode chegar. É isso aí, galera. Obrigado por terem curtido esse vídeo. Obrigado por ter dado essa atenção. Juliana, foi maravilhoso esse bate-papo com você. Foi muito bom, muito esclarecedor para vocês. Eu garanto, eu acredito que tenha sido esclarecedor. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chegar e pode chamar. Muito obrigado. Minha gente, é programa falando de comida, sobre alimentos, é leite, é cerveja, é biscoito, já bateu aquela fome. Então, recadinho rápido aqui antes de comer.
Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o nosso like para fortalecer e ativa o sininho das notificações, beleza? Partiu comer! E até semana que vem com mais um Na Sua Área.